Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder começar este novo dia ao teu lado, neste momento sagrado que Deus preparou especialmente para ti. Hoje vamos mergulhar juntos numa das passagens mais poderosas e transformadoras de toda a Escritura, o Salmo 23. Esta oração que vamos fazer não é apenas sobre palavras bonitas, é sobre experimentar a provisão sobrenatural de Deus em cada área da tua vida. Sei que talvez acordaste preocupado com as contas, com o trabalho, com o sustento da tua família. Talvez olhas para a tua conta bancária e o medo tenta roubar a tua paz. Mas hoje, neste amanhecer cheio de possibilidades, vamos declarar juntos que o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Quando colocas Deus como o pastor da tua vida, Ele assume total responsabilidade pela tua provisão, pela tua prosperidade, pelo teu bem-estar. Fica comigo até o final desta oração, porque o que vais experimentar aqui pode revolucionar completamente a tua relação com as finanças, com a abundância, com a generosidade de Deus. Escreve nos comentários: "O Senhor é meu pastor", e declara com fé que a partir de hoje a escassez não terá mais poder sobre ti. Prepara o teu coração para receber, porque quando oramos o Salmo 23 com entendimento profundo, as portas do céu se abrem e a provisão começa a fluir de maneiras que nem imaginavas. O Salmo 23 começa com uma declaração revolucionária: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Quando Davi escreveu estas palavras, ele não estava numa posição de abundância visível, mas estava declarando uma verdade espiritual que transcende as circunstâncias. Ser pastor no tempo de Davi significava assumir responsabilidade total pelo rebanho. O pastor não esperava que as ovelhas encontrassem o próprio alimento, ele as conduzia aos pastos verdejantes. O pastor não deixava as ovelhas morrerem de sede, ele as levava às águas tranquilas. Da mesma forma, quando declaramos que o Senhor é nosso pastor, estamos reconhecendo que Ele assume total responsabilidade pela nossa provisão. Não dependemos da economia do mundo, não dependemos apenas do nosso emprego, dependemos daquele que possui o gado sobre milhares de montanhas. Esta verdade liberta-nos da ansiedade financeira que paralisa tantas pessoas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, confirma: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus". Quando o salmista diz: "Deitar-me faz em verdes pastos", está falando de descanso na provisão. Pastos verdes representam abundância, nutrição, fartura. Deus não apenas provê o mínimo necessário, Ele nos leva a lugares de abundância onde podemos descansar sem ansiedade. Quantas noites perdeste o sono preocupado com dinheiro? Quantas vezes a angústia financeira roubou a tua paz? O Salmo 23 ensina-nos que quando Deus é o nosso pastor, podemos descansar porque a provisão está garantida. As águas tranquilas mencionadas em seguida representam paz no meio da provisão. Não é uma riqueza que traz inquietação. Não é uma prosperidade que rouba o sossego. É uma abundância que vem acompanhada de paz profunda. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, para não nos preocuparmos com o que havemos de comer ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que precisamos de todas estas coisas. Ele cuida dos pássaros e das flores. Quanto mais cuidará de ti, que és infinitamente mais valioso. O versículo 5 do Salmo 23 revela um aspecto poderoso da provisão divina. "Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos". Isto significa que mesmo quando estás cercado de dificuldades, mesmo quando a crise econômica assola ao redor, mesmo quando outros estão em escassez, Deus prepara uma mesa farta especialmente para ti. A tua prosperidade não depende da prosperidade geral, depende da fidelidade do teu pastor.
Quando unges a tua cabeça com óleo, Deus está declarando que tu és escolhido, separado, abençoado. O cálice transbordante não fala de ter apenas o suficiente, fala de abundância que transborda, de bênçãos que excedem as tuas necessidades. Provérbios, capítulo 10, versículo 22 declara: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Esta é a prosperidade verdadeira que Deus deseja para ti. Uma prosperidade que te permite ser generoso, que te capacita a abençoar outros, que glorifica o nome do Senhor. Não uma riqueza egoísta, mas uma abundância que flui de ti para tocar vidas ao teu redor. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã vimos diante de ti, reconhecendo que tu és o nosso pastor fiel e verdadeiro. Declaramos com fé inabalável que absolutamente nada nos faltará, porque tu assumes total responsabilidade pela nossa vida. Pai Celestial, perdoa-nos por todas as vezes que duvidamos da tua capacidade de prover, por todos os momentos em que a ansiedade financeira roubou a nossa paz. Hoje, escolhemos confiar plenamente em ti. Sabemos que tu não és um Deus de escassez, mas sim de abundância generosa. Tu criaste o universo inteiro com a tua palavra. Certamente podes suprir cada uma das nossas necessidades. Senhor, pedimos que abras os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades de provisão que tu colocas no nosso caminho. Muitas vezes a bênção está diante de nós, mas não a reconhecemos porque estamos focados no problema. Dá-nos discernimento para identificar as portas que tu abres e coragem para atravessá-las. Que a nossa fé seja maior do que os nossos medos, que a nossa confiança em ti seja superior às circunstâncias visíveis. Pai, pedimos provisão financeira abundante para cada pessoa que ora conosco neste momento. Para aqueles que enfrentam dívidas que parecem impossíveis de pagar, declara a tua palavra que prometeste libertar-nos de toda a opressão. Envia estratégias sobrenaturais. Abre caminhos onde parece não haver saída. Que recursos inesperados cheguem às suas mãos. Que dívidas sejam canceladas milagrosamente. Que credores tenham misericórdia. Senhor, toca o coração daqueles a quem devemos e faz com que sejam compreensivos e pacientes. Para aqueles que estão desempregados neste momento, pedimos que tu abras portas de emprego que nenhum homem pode fechar. Que recebam propostas que excedam as suas expectativas em lugares que nem imaginavam. Que o emprego perfeito, aquele que tu preparaste desde a fundação do mundo, se manifeste rapidamente. Enquanto isso, supre as suas necessidades de forma milagrosa, assim como alimentaste o povo de Israel com maná no deserto. Senhor, abençoa os negócios de cada pessoa que nos assiste. Para aqueles que têm empresas, pedimos crescimento exponencial, contratos lucrativos, clientes fiéis. Que as vendas aumentem, que novos mercados se abram, que a reputação do negócio seja excelente. Protege estes negócios de toda crise econômica, de toda concorrência desleal, de todo ataque do inimigo. Que prosperem mesmo quando outros ao redor enfrentam dificuldades. Para aqueles que sonham em empreender, mas têm medo, dá-lhes coragem e sabedoria. Mostra-lhes claramente qual negócio devem iniciar. Conecta-os com as pessoas certas. Providencia o capital necessário. Pai, pedimos também por aqueles que trabalham como empregados. Que sejam valorizados nos seus locais de trabalho. Que recebam promoções justas. Que os seus salários aumentem significativamente. Que sejam reconhecidos pela sua excelência e dedicação. Livra-os de chefes injustos, de ambientes tóxicos, de exploradores. Deus de abundância, pedimos que derrames criatividade financeira sobre nós. Muitas vezes, a provisão está bloqueada não pela falta de recursos, mas pela falta de ideias inovadoras. Dá-nos estratégias do céu para multiplicar o que já temos.
Assim como tu multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus, multiplica os nossos recursos. Ensina-nos a gerir bem o dinheiro que já possuímos, a investir com sabedoria, a poupar com disciplina. Liberta-nos de todo desperdício, de todo gasto impulsivo que não glorifica o teu nome. Que sejamos mordomos fiéis dos recursos que tu nos confias. Senhor, pedimos também sabedoria para sair de dívidas. Mostra-nos como renegociar, como priorizar pagamentos, como criar um plano financeiro que nos conduza à liberdade. Que não façamos novas dívidas desnecessárias, que aprendamos a viver dentro das nossas possibilidades enquanto tu aumentas essas possibilidades. Pai Celestial, declaramos que a pobreza não é a nossa herança. Somos filhos e filhas do Rei dos Reis, herdeiros de todas as promessas. A mentalidade de escassez precisa ser quebrada das nossas mentes agora mesmo. Renunciamos a todo pensamento de falta, a toda palavra de carência que já pronunciamos sobre nós mesmos. Pedimos perdão por termos concordado com a pobreza através das nossas palavras negativas. A partir de hoje, as nossas bocas declararão apenas prosperidade, abundância, provisão divina. Que os nossos lábios estejam alinhados com a tua palavra, que promete bênçãos. Senhor, cura as feridas financeiras do passado. Para aqueles que cresceram em lares onde faltava o essencial, onde a pobreza era uma realidade dolorosa, traz cura para essas memórias. Que o passado de escassez não determine o futuro de abundância que tu preparaste. Quebra toda a maldição de pobreza geracional que possa existir nas nossas famílias. Deus provedor, pedimos que abras as janelas do céu sobre as nossas vidas financeiras. Que bênçãos desçam de tal maneira que não tenhamos espaço suficiente para armazená-las, conforme prometeste em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Repreende o devorador por amor de nós. Não permitas que as nossas finanças sejam corroídas por imprevistos constantes, por gastos inesperados que drenam os nossos recursos. Protege o nosso dinheiro de toda a obra do maligno que tenta roubar, matar e destruir. Senhor, pedimos que toques os corações daqueles que nos devem dinheiro. Que se lembrem das suas dívidas conosco e tenham honra para pagar o que é devido. Que recursos que nos pertencem por direito retornem às nossas mãos. Para aqueles que emprestaram e não foram reembolsados, traz justiça divina. Que recebam de volta multiplicado aquilo que generosamente emprestaram. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam processos judiciais relacionados com questões financeiras. Que a justiça prevaleça, que os juízes sejam imparciais, que os advogados sejam competentes e honestos, que toda sentença seja favorável, que todo julgamento resulte em vitória. Livra-nos de litígios prolongados que drenam recursos e paz. Senhor, também oramos por aqueles que têm heranças bloqueadas, bens retidos injustamente, propriedades em disputa. Que tudo seja resolvido rapidamente e de forma justa, que recebam tudo aquilo que lhes pertence por direito. Deus de justiça, pedimos também por aqueles que foram vítimas de fraudes financeiras, de golpes, de roubos. Restaura tudo o que foi roubado, assim como prometeste em Joel, capítulo 2, versículo 25, restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Restaura também os recursos que foram roubados. Que recebam de volta em dobro, em triplo multiplicado. Senhor Jesus, pedimos que derrames o espírito de generosidade sobre nós. Que nunca esqueçamos que a verdadeira prosperidade não é apenas para acumular, mas também para distribuir. Ensina-nos a ser canais de bênção e não apenas reservatórios. Que a nossa prosperidade transborde para abençoar a igreja, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Dá-nos alegria em ofertar, em dizimar fielmente, em contribuir para a obra do reino.
que nunca retenhamos egoístamente aquilo que Tu generosamente nos dás. Pai, pedimos também sabedoria para discernir entre necessidades reais e manipulações. Que saibamos quando dar e quando não dar, a quem ajudar e como ajudar verdadeiramente. Que a nossa generosidade seja guiada pelo Teu Espírito Santo e não pela emoção ou pressão. Protege-nos de aproveitadores, de pessoas que querem explorar a nossa bondade. Dá-nos discernimento espiritual. Deus de milagres financeiros, pedimos que manifestes o sobrenatural nas nossas finanças. Que aconteçam multiplicações inexplicáveis, que o dinheiro renda mais do que deveria, que as despesas diminuam misteriosamente, que experimentemos o mesmo milagre da viúva de Sarepta, cujo azeite e farinha não se acabaram durante a fome. Que os nossos recursos se multipliquem nas nossas mãos. Senhor, pedimos também por aqueles que têm propriedades para vender. Que apareçam compradores sérios rapidamente, que as vendas se concretizem pelos melhores preços, que toda burocracia seja resolvida sem complicações. Para aqueles que procuram comprar casa própria, providencia o imóvel perfeito dentro das suas possibilidades financeiras, que consigam financiamentos com juros favoráveis, que toda a documentação seja aprovada sem problemas. Realiza o sonho da casa própria para cada família que clama a Ti. Pai Celestial, abençoa as nossas contas bancárias neste dia, que entrem depósitos inesperados, que cheguem pagamentos atrasados, que apareçam oportunidades de renda extra, que os nossos saldos aumentem sobrenaturalmente. Protege as nossas contas de taxas abusivas, de cobranças indevidas, de erros bancários. Que tenhamos sempre saldo positivo, que nunca falte dinheiro para as necessidades essenciais. Senhor, pedimos também sabedoria para lidar com cartões de crédito, que usemos com responsabilidade, que não nos endividemos além da nossa capacidade de pagar. Livra-nos da armadilha dos juros rotativos, das dívidas que se multiplicam. Dá-nos autodisciplina financeira. Para aqueles que já estão presos em dívidas de cartão, abre caminhos para quitação, para renegociação em condições favoráveis. Que consigam se libertar completamente desta prisão financeira. Senhor, oramos especificamente pelos pais e mães de família que carregam o peso de sustentar os seus lares. Dá-lhes força, sabedoria e provisão abundante. Que nunca falte alimento na mesa, roupa para vestir, remédios quando necessário, que possam proporcionar educação de qualidade aos seus filhos, momentos de lazer em família, um lar seguro e acolhedor. Livra estes pais da angústia de ver os filhos passarem necessidade. Multiplica os seus recursos, aumenta os seus rendimentos, abre portas de oportunidade. Pai, pedimos também por aqueles que sustentam não apenas os seus filhos, mas também pais idosos, familiares doentes, pessoas dependentes. Que a carga não seja pesada demais, que Tu providencies ajuda, que outros membros da família também assumam responsabilidades. Que estes cuidadores generosos sejam especialmente abençoados e honrados por Ti. Deus provedor, pedimos por aqueles que enfrentam despesas médicas elevadas, tratamentos caros, medicamentos contínuos, cirurgias necessárias, terapias prolongadas. Senhor, providencia os recursos necessários para cada tratamento, que apareçam doadores generosos, que programas de assistência sejam aprovados, que os custos sejam reduzidos milagrosamente. Que a saúde seja restaurada e as finanças também. Para aqueles que têm seguros de saúde, pedimos que as coberturas sejam amplas, que os reembolsos sejam rápidos, que não haja negativas injustas, que os planos cubram tudo o que é necessário sem burocracia excessiva. Senhor, abençoa também os profissionais de saúde que atendem com misericórdia, que fazem descontos para quem não pode pagar, que trabalham em clínicas populares servindo aos mais necessitados.
recompensa generosamente a sua compaixão. Pai Celestial, oramos pelos jovens que estão iniciando a sua vida financeira. Que aprendam desde cedo a gerir bem o dinheiro, a poupar com disciplina, a investir com sabedoria. Protege-os das tentações do consumismo, da pressão social para gastar além das possibilidades, das armadilhas do crédito fácil. Que construam desde jovens uma base financeira sólida. Senhor, abençoa os estudantes que precisam de recursos para pagar as suas mensalidades. Que consigam bolsas de estudo, que apareçam patrocinadores, que possam trabalhar em empregos compatíveis com os horários de aula. Que nenhum jovem talentoso deixe de estudar por falta de dinheiro. Providencia tudo o que é necessário para que completem a sua formação. Abre portas no mercado de trabalho para os recém-formados, que consigam empregos na sua área rapidamente. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que empreendem em pequenos negócios, vendedores ambulantes, artesãos, prestadores de serviços, profissionais autônomos, que tenham clientes fiéis, que as vendas sejam constantes, que o trabalho seja valorizado justamente. Protege estes pequenos empreendedores da concorrência desleal, de fiscalizações injustas, de taxas abusivas. Que possam trabalhar com dignidade e prosperar. Pai, abençoa também aqueles que trabalham em comissões, que dependem de vendas para o seu sustento. Que tenham meses extraordinários, que batam metas, que recebam bônus generosos. Dá-lhes persuasão nas suas apresentações, favor com os clientes, persistência diante das rejeições. Que sejam os melhores vendedores das suas equipas. Que o seu esforço seja recompensado abundantemente. Deus de abundância, pedimos que derrames criatividade sobre aqueles que precisam de fontes alternativas de renda. Que descubram talentos que podem ser monetizados, habilidades que podem ser transformadas em negócios. Que ideias inovadoras venham à mente, que oportunidades únicas apareçam. Que ninguém fique limitado a uma única fonte de rendimento, se o desejo é diversificar. Senhor, abençoa aqueles que trabalham pela internet, em negócios digitais, em plataformas online. Que os seus conteúdos alcancem muitas pessoas, que os seus produtos sejam bem vendidos, que os algoritmos favoreçam a visibilidade do seu trabalho. Protege-os de golpes virtuais, de fraudes online, de pessoas mal intencionadas. Que construam negócios digitais sólidos e lucrativos, que a tecnologia seja uma aliada da sua prosperidade. Pai Celestial, oramos pelos aposentados e pensionistas que vivem com recursos limitados, que os seus benefícios sejam suficientes para viver com dignidade, que não falte nada essencial. Senhor, providencia rendas extras para estes que já trabalharam tanto. Que apareçam oportunidades de trabalhos leves, adequados à idade, que tenham pequenos negócios lucrativos, que recebam ajuda generosa dos filhos, que a velhice não seja tempo de escassez, mas de conforto merecido. Pedimos também por aqueles que cuidam de idosos. Que tenham paciência infinita, amor genuíno, recursos suficientes para proporcionar cuidados de qualidade, que não se esgotem física nem emocionalmente. Providencia ajuda prática, profissionais competentes quando necessário, equipamentos adequados. Recompensa generosamente aqueles que honram os seus pais idosos, cuidando deles com amor. Senhor, pedimos que toques as autoridades governamentais para que criem políticas econômicas justas que favoreçam o povo, que os impostos sejam equilibrados, que haja programas eficazes de geração de emprego, que a corrupção seja combatida, que os recursos públicos sejam bem administrados para beneficiar a população. Pedimos também por aqueles que dependem de programas sociais do governo. Que os benefícios cheguem sem atraso, que os valores sejam dignos, que o acesso seja facilitado sem burocracia excessiva.
Que estes programas realmente ajudem as famílias a sair da pobreza. Pai, abençoa também as organizações não governamentais que trabalham contra a pobreza, que distribuem alimentos, que oferecem capacitação profissional, que tenham recursos abundantes para expandir o seu trabalho, que toquem cada vez mais vidas. Deus Todo-Poderoso, declaramos neste momento que a provisão está liberada sobre cada vida que participa desta oração. Que saiam deste momento com a certeza absoluta de que o Senhor é o pastor fiel, que jamais deixará faltar nada. Que a fé substitua o medo, que a confiança expulse a ansiedade, que a esperança ilumine o caminho. Senhor, pedimos que nos próximos dias sinais visíveis da Tua provisão se manifestem. Que cada pessoa testemunhe milagres financeiros, que vejam a Tua mão agindo poderosamente, que possam voltar aqui para dar testemunho de como Tu transformaste a situação financeira deles. Pai, selamos esta oração com a autoridade do nome de Jesus. Que tudo o que foi pedido com fé seja concedido segundo a Tua vontade perfeita. Que a prosperidade divina alcance cada lar, cada família, cada pessoa que clamou a Ti nesta manhã. Que verdadeiramente nada nos falte, porque o Senhor é o nosso pastor. Senhor, continuamos a clamar pela Tua provisão abundante. Pedimos que toques os empregadores para que valorizem mais os seus funcionários, que aumentem salários justamente, que ofereçam benefícios dignos, que criem ambientes de trabalho saudáveis, que reconheçam o esforço e a dedicação dos seus colaboradores. Pai, pedimos também sabedoria para aqueles que precisam negociar aumentos salariais. Dá-lhes coragem para pedir o que é justo, eloquência para apresentar os seus argumentos, favor diante dos superiores. Que as negociações sejam bem-sucedidas, que recebam o reconhecimento financeiro que merecem. Para aqueles que trabalham em ambientes tóxicos, onde são explorados e mal pagos, abre portas de saída. Providencia empregos melhores, onde sejam valorizados e bem remunerados. Que não permaneçam em lugares que sugam a sua energia sem compensação justa. Deus provedor, oramos por aqueles que investem no mercado financeiro, que as suas aplicações rendam acima da média, que os seus investimentos sejam seguros e lucrativos. Dá-lhes sabedoria para escolher boas oportunidades, discernimento para evitar armadilhas, paciência para esperar o momento certo. Protege-os de perdas significativas, de fraudes de investimento, de promessas enganosas. Que construam patrimônios sólidos através de investimentos inteligentes. Senhor, pedimos também por aqueles que têm poupanças, que o dinheiro guardado se multiplique, que os juros sejam favoráveis, que tenham disciplina para não gastar desnecessariamente, que estas reservas cresçam constantemente. Para aqueles que ainda não conseguem poupar, porque todo o dinheiro é consumido pelas despesas básicas, aumenta os seus rendimentos. Que em breve possam começar a guardar dinheiro para o futuro. Pai Celestial, pedimos por aqueles que enfrentam execuções de dívida, penhoras, ameaças de perder bens. Senhor, intervém poderosamente nestas situações. Que apareçam soluções de última hora, que credores aceitem acordos, que prazos sejam estendidos, que ninguém perca a sua casa, o seu carro, os seus bens por dívidas. Providencia os recursos necessários para quitar o que é devido. Para aqueles cujos nomes estão negativados em cadastros de crédito, pedimos limpeza destes registros, que as dívidas sejam pagas e os nomes limpos rapidamente. Que voltem a ter acesso ao crédito, que possam fazer financiamentos quando necessário. Livra-os da vergonha e das limitações que a negativação traz. Restaura completamente a sua situação de crédito. Senhor Jesus, oramos pelos comerciantes que dependem do movimento diário para sobreviver.
Que os seus estabelecimentos sejam cheios de clientes, que as vendas sejam excelentes todos os dias. Dá-lhe sabedoria para precificar corretamente, para gerir o estoque, para atender com excelência. Que tenham fornecedores confiáveis com preços justos, que consigam boas margens de lucro. Protege estes comércios de assaltos, de furtos, de vandalismo. Que operem em segurança e prosperem continuamente. Pai, pedimos também por aqueles que trabalham no campo, agricultores e pecuaristas. Que as colheitas sejam abundantes, que o gado se multiplique, que as condições climáticas sejam favoráveis. Protege as plantações de pragas e doenças, o gado de enfermidades. Que os preços de venda sejam justos, que não sejam explorados por intermediários. Deus de milagres, pedimos por aqueles que precisam urgentemente de grandes quantias de dinheiro. Para cirurgias caras, para pagar dívidas que vencem, para aproveitar oportunidades que não podem esperar. Senhor, faz aparecer estes recursos de formas inesperadas, que recebam heranças surpresa, que ganhem prêmios, que apareçam doadores generosos. Que o impossível se torne possível através da tua intervenção sobrenatural. Nada é difícil para ti. Pedimos também por aqueles que emprestaram dinheiro a juros e agora a dívida cresceu descontroladamente. Que consigam renegociar eliminando os juros abusivos, que os credores tenham compaixão, que saiam desta armadilha financeira rapidamente. Livra-os da escravidão das dívidas que se multiplicam. Pai Celestial, oramos por aqueles que sustentam ministérios e obras missionárias. Que nunca lhes faltem recursos para continuar o trabalho do reino. Que apareçam parceiros financeiros fiéis, que as doações sejam generosas e constantes, que possam expandir a obra sem limitações financeiras. Abençoa ricamente aqueles que contribuem para estas causas. Multiplica tudo o que eles dão, recompensa a sua generosidade. Senhor, pedimos também por pastores e líderes religiosos que servem em tempo integral, que recebam sustento digno, que não passem necessidades enquanto cuidam do rebanho. Toca o coração das igrejas para sustentarem adequadamente aqueles que se dedicam totalmente ao ministério, que possam focar no trabalho espiritual sem ansiedade financeira. Deus provedor, pedimos por aqueles que perderam tudo em desastres naturais, incêndios, inundações, terremotos. Senhor, restaura tudo o que foi perdido, que recebam ajuda generosa, que seguros paguem rapidamente, que possam reconstruir as suas vidas. Dá-lhes força para recomeçar, esperança para não desistir. Providencia a habitação temporária, adequada enquanto reconstroem. Que a solidariedade humana se manifeste poderosamente. Pai, pedimos também por aqueles que foram vítimas de golpes financeiros, de esquemas fraudulentos, de pirâmides financeiras. Consola os seus corações feridos, restaura a confiança que foi quebrada. Que recuperem financeiramente o que perderam, traz os fraudadores à justiça, que paguem pelos seus crimes. Que as vítimas sejam ressarcidas completamente. Senhor Jesus, oramos por aqueles que têm talentos artísticos e criativos. Músicos, pintores, escritores, artesãos. Que consigam viver dignamente do seu talento, que a sua arte seja valorizada e bem remunerada. Abre portas para que exponham o seu trabalho, que apareçam compradores e admiradores. Que não precisem abandonar os seus dons por falta de sustento financeiro. Protege-os da exploração, de contratos injustos, de pessoas que querem lucrar sobre o seu trabalho sem compensá-los adequadamente. Pai, pedimos também por professores, educadores, cuidadores, profissões essenciais que muitas vezes são mal remuneradas, que recebam salários dignos, que sejam valorizados pela sociedade. Aumenta os seus rendimentos, melhora as suas condições de trabalho,
Pai Celestial, pedimos por aqueles que enfrentam vícios que drenam os seus recursos financeiros, jogos de azar, apostas, compras compulsivas, vícios em substâncias. Senhor, liberta estas pessoas completamente, quebra toda a cadeia de dependência, cura as feridas emocionais que alimentam estes comportamentos. Que parem de desperdiçar dinheiro em coisas que destroem. Restaura as finanças que foram arruinadas por estes vícios. Para as famílias que sofrem, porque um membro gasta todo o dinheiro em vícios, traz libertação e restauração. Protege as crianças que são prejudicadas. Que o viciado encontre ajuda profissional e espiritual. Que seja completamente livre e comece a usar o dinheiro com sabedoria. Senhor, pedimos por aqueles que precisam de veículos para trabalhar, mas não têm recursos para comprar. Motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores que visitam clientes. Providencia veículos adequados, que apareçam oportunidades de financiamento acessível, que consigam adquirir carros, motos, bicicletas conforme a necessidade. Protege estes veículos de roubos, de acidentes, de defeitos mecânicos caros, que durem muito tempo funcionando bem. Pai, pedimos também por aqueles que usam transporte público e gastam muito dinheiro com passagens. Que os custos diminuam, que apareçam alternativas mais econômicas, ou que em breve possam ter o próprio veículo, que a mobilidade não seja um peso financeiro tão grande. Deus de abundância, oramos por aqueles que têm sonhos de fazer viagens, mas não têm recursos. Visitar a Terra Santa, conhecer lugares que sempre desejaram, fazer aquela viagem em família. Senhor, providencia os recursos para que estes sonhos se realizem. Que apareçam promoções incríveis, que ganhem viagens, que consigam juntar o dinheiro necessário. Que possam criar memórias preciosas com os seus entes queridos. Pedimos também por aqueles que precisam viajar por motivos de saúde para tratamentos em outras cidades, que os custos sejam cobertos, que recebam ajuda para passagens e hospedagem, que não sofram financeiramente enquanto buscam a cura. Providencia tudo o que é necessário para estas viagens. Pai Celestial, pedimos por aqueles que desejam ajudar financeiramente os seus pais idosos, mas não têm recursos suficientes. Que possam honrar pai e mãe também através de sustento material. Aumenta os seus rendimentos para que possam cuidar bem de quem os criou. Que os pais não passem necessidades na velhice. Senhor, pedimos também por aqueles que querem dar educação de qualidade aos filhos, pagar escolas melhores, cursos extras, materiais adequados, providencia os recursos necessários, que nenhuma criança seja privada de oportunidades educacionais por falta de dinheiro. Abre bolsas de estudo, cria oportunidades, que cada criança alcance o seu máximo potencial. Senhor Jesus, oramos por aqueles que trabalham em profissões perigosas, que sejam protegidos de acidentes, que voltem seguros para casa todos os dias e que sejam bem remunerados pelo risco que enfrentam. Que os salários sejam justos, que tenham seguros adequados. Pedimos também por aqueles que trabalham em múltiplos empregos para conseguir sustentar a família. Senhor, que em breve precisem apenas de um trabalho que pague suficientemente bem, que não precisem sacrificar a saúde e o tempo com a família trabalhando excessivamente. Abre uma porta de emprego único e bem remunerado. Livra-os do esgotamento. Dá-lhes tempo para descansar, para estar com os filhos, para cuidar de si mesmos. Deus provedor, pedimos por aqueles que enfrentam discriminação no trabalho que afeta os seus rendimentos. Mulheres que recebem menos que homens pelo mesmo trabalho. Pessoas que são preteridas em promoções por preconceito. Senhor, faz justiça, que recebam o que merecem, que sejam valorizados pelo seu trabalho e não julgados por características pessoais.
Abre portas em lugares onde serão tratados com dignidade e justiça. Pedimos também por imigrantes que enfrentam dificuldades financeiras em terras estrangeiras, que encontrem trabalhos dignos, que sejam bem pagos, que consigam enviar dinheiro para as famílias que ficaram. Protege-os de exploradores que abusam da sua vulnerabilidade, que prosperem nas novas terras. Pai Celestial, oramos por aqueles que cuidam de pessoas com deficiência que requerem gastos extras, tratamentos especiais, equipamentos caros, adaptações na casa. Senhor, providencia todos os recursos necessários, que não falte nada para o cuidado adequado, que apareçam programas de assistência, doações de equipamentos, profissionais que atendem a preços acessíveis. Sustenta financeiramente estas famílias que já carregam tanto. Pedimos também por aqueles que têm doenças crônicas que exigem gastos contínuos com medicamentos e tratamentos. Que os custos diminuam, que apareçam medicamentos genéricos eficazes, que programas governamentais forneçam o necessário, que a doença não quebre financeiramente estas famílias. Senhor, oramos agora por aqueles que têm medo do futuro financeiro, que vivem ansiosos pensando na aposentadoria, na velhice, em possíveis crises. Pai, tira todo o medo e substitui por confiança absoluta em Ti. Tu que cuidas dos pássaros e das flores, certamente cuidarás de nós em todas as fases da vida. Dá-nos sabedoria para planejar o futuro sem ansiedade, para poupar com disciplina, mas sem avareza. Que confiemos que em cada estação da vida a Tua provisão estará presente. Para aqueles que se aproximam da aposentadoria com receio de que os benefícios não sejam suficientes, acalma os seus corações, providencia fontes complementares de renda que tenham investimentos que garantam conforto. Que a velhice seja tempo de descanso merecido e não de preocupação financeira. Pai Celestial, pedimos que derrame sabedoria financeira sobre nós, que aprendamos a diferença entre necessidades e desejos, que tenhamos autocontrole para não gastar impulsivamente. Ensina-nos a criar orçamentos realistas, a acompanhar as nossas despesas, a cortar gastos desnecessários. Que sejamos bons administradores daquilo que Tu nos confias. Livra-nos do espírito de consumismo que a sociedade promove constantemente. Que não busquemos felicidade em compras, que não tentemos impressionar outros com ostentação, que valorizemos experiências e relacionamentos mais do que posses materiais. Dá-nos contentamento com o que temos enquanto trabalhamos honestamente para melhorar. Que nunca invejemos a prosperidade alheia, mas alegremo-nos com ela. Senhor Jesus, oramos por aqueles que enfrentam a tentação de ganhar dinheiro de formas desonestas, que jamais comprometam a integridade por ganhos financeiros, que prefiram ser pobres e honestos a ricos e corruptos. Protege-os de esquemas ilegais que prometem enriquecimento rápido. Dá-lhes força para resistir à corrupção, mesmo quando parecer que todos ao redor são desonestos. Que confiem que a bênção de Deus virá através de meios legítimos. Pedimos também por aqueles que trabalham em ambientes onde a corrupção é normal. Que sejam luz nestes lugares, que mantenham a integridade mesmo sob pressão. Protege-os de retaliações por não participarem de práticas corruptas. Que sejam promovidos justamente pela sua honestidade. Deus provedor, oramos por aqueles que sentem culpa por querer prosperidade, que foram ensinados erroneamente que pobreza é virtude espiritual. Senhor, liberta-os desta mentalidade. Tu desejas que prosperemos em todas as áreas, conforme 3 João versículo 2. Não há virtude em passar necessidades desnecessárias. Que entendam que podem desejar prosperidade com motivações corretas, para glorificar a Deus, para abençoar outros, para viver com dignidade.
Pedimos também por aqueles que têm vergonha de pedir ajuda financeira quando precisam, que tenham humildade para reconhecer a necessidade, que encontrem pessoas generosas dispostas a ajudar. Que a igreja seja verdadeiramente uma família onde os que têm mais ajudam os que têm menos. Pai Celestial, pedimos por aqueles cujas orações por provisão parecem não ser respondidas, que estão cansados de esperar, que começam a duvidar. Senhor, renova a fé deles. Lembra-os de que os teus tempos são perfeitos, que o atraso não é negação. Que enquanto esperam, tu estás preparando algo melhor do que imaginavam. Dá-lhes paciência para esperar, força para perseverar na fé. Que não desistam de orar, que continuem a declarar as promessas e que em breve vejam a resposta de forma tão clara que não terão dúvidas de que foste tu. Pedimos também por aqueles que receberam bênçãos financeiras no passado, mas agora enfrentam dificuldades. Que não pensem que tu os abandonaste. Renova a provisão, abre novos caminhos. Senhor, oramos por aqueles que precisam tomar decisões financeiras importantes neste momento. Comprar ou não comprar, investir ou poupar, mudar de emprego ou permanecer. Dá-lhes clareza absoluta, sabedoria sobrenatural, que ouçam a tua voz acima de todas as opiniões. Que tomem decisões que os levarão à prosperidade e não ao arrependimento. Fecha as portas que parecem boas, mas levarão a problemas. Abre as portas certas, mesmo que pareçam desafiadoras. Pedimos também por aqueles que enfrentam propostas de sociedade em negócios. Dá-lhes discernimento para saber se devem aceitar ou não. Protege-os de sociedades que trarão prejuízos e conflitos. Que apenas entrem em parcerias que serão abençoadas e prósperas. Deus de milagres, pedimos por aqueles que precisam de milagres financeiros específicos até datas determinadas. Dinheiro para pagar algo que vence em poucos dias, recursos para uma oportunidade que não pode esperar. Senhor, faz o impossível acontecer, que recursos apareçam de formas completamente inesperadas. Que experimentem provisões miraculosas que só podem ser explicadas pela tua intervenção. Aumenta a fé deles para crer no impossível. Pai, pedimos também por aqueles que já receberam milagres financeiros no passado, que não esqueçam, que testemunhem para fortalecer a fé de outros, que os testemunhos de provisão sobrenatural circulem, que inspirem fé em muitos. Que uma onda de testemunhos de milagres financeiros inunde as redes sociais, glorificando o teu nome. Pai Celestial, oramos pelos países que enfrentam crises econômicas severas, que as situações se resolvam, que a economia se estabilize, que o povo deixe de sofrer. Levanta líderes sábios que tomem decisões corretas, que a inflação diminua, que o desemprego reduza, que o poder de compra aumente. Toca o coração dos países ricos para ajudarem os países pobres de forma genuína. Pedimos também pelas vítimas de guerras que perderam tudo, que recebam ajuda humanitária abundante, que possam reconstruir as suas vidas, que a paz seja estabelecida rapidamente, que os refugiados encontrem acolhimento e oportunidades de recomeçar. Providencia para cada pessoa deslocada por conflitos. Senhor Jesus, pedimos que abençoes os nossos dizimos e ofertas, que tudo o que damos para a obra do reino seja multiplicado de volta para nós, não porque damos para receber, mas porque tu prometeste que daríeis e vos será dado. Que experimentemos a verdade de Malaquias, capítulo 3, que as janelas do céu se abram quando dizimamos fielmente. Protege as nossas finanças de todo devorador. Que nada roube aquilo que é nosso por direito. Pedimos também sabedoria para os líderes religiosos que administram os recursos das igrejas, que usem o dinheiro com transparência, que priorizem o que é realmente importante, que não haja desperdício nem desvio de recursos, que cada centavo seja usado para glorificar a Deus e abençoar pessoas.
Deus provedor, oramos por aqueles que trabalham em profissões sazonais, que têm rendimentos apenas em certas épocas do ano. Dá-lhes sabedoria para gerir o dinheiro dos meses bons para sustentar os meses fracos. Que aprendam a poupar adequadamente, que não gastem tudo quando há abundância, ou que apareçam atividades complementares para os períodos de baixa. Que nunca falte o essencial em nenhuma época do ano. Pedimos também por aqueles cujos rendimentos dependem de comissões variáveis, que tenham meses consistentemente bons, que as vendas sejam constantes, que não enfrentem oscilações drásticas que causam instabilidade, que possam planejar as suas vidas com previsibilidade financeira. Pai Celestial, pedimos por aqueles que foram despedidos injustamente, que recebam todas as verbas rescisórias que têm direito, que não sejam enganados, que apareçam rapidamente empregos melhores, que o que parecia tragédia se transforme em bênção. Pedimos também por aqueles que precisam despedir funcionários por dificuldades no negócio. Dá-lhes sabedoria para fazer isso com justiça e compaixão. Que paguem tudo o que é devido, que ajudem os funcionários a encontrarem novas colocações. Senhor, restaura os negócios que enfrentam dificuldades, que não precisem fazer mais demissões, que voltem a prosperar e possam até recontratar. Transforma a situação completamente. Senhor, pedimos por aqueles que sustentam pessoas com doenças mentais que não conseguem trabalhar. Que a carga financeira não seja pesada demais. Providencia tratamentos acessíveis, medicamentos gratuitos ou baratos, terapias cobertas. Que apareçam programas de assistência governamental. Sustenta estas famílias que já carregam tanto emocionalmente. Pedimos também por aqueles que cuidam de dependentes químicos, que consigam pagar tratamentos de reabilitação, que apareçam vagas em clínicas. Que vejam os seus entes queridos restaurados completamente e que durante o processo de recuperação não quebrem financeiramente. Providencia tudo o que é necessário para a restauração completa. Deus de abundância, pedimos por aqueles que querem empreender, mas têm medo de fracassar e perder dinheiro. Dá-lhes coragem calculada, não imprudência, mas também não paralisia por medo. Que saibam quando dar o passo de fé, que iniciem negócios que prosperarão, protege-os de fracassos devastadores. Se errarem, que sejam erros dos quais possam se recuperar rapidamente, que aprendam com os erros sem serem destruídos por eles. Pedimos também por aqueles que já fracassaram em negócios anteriores, que não desistam, que tenham coragem para tentar novamente. Que o próximo empreendimento seja bem-sucedido, que aprendam com os erros passados e evitem repeti-los. Restaura a confiança deles. Pai Celestial, oramos por aqueles que sentem que nunca serão prósperos porque vêm de famílias pobres. Quebra toda a maldição de pobreza geracional, que sejam os primeiros nas suas famílias a prosperar verdadeiramente, que quebrem ciclos de escassez que duram gerações. Dá-lhes mentalidade de abundância, visão de possibilidades, que não limitem os seus sonhos baseados na realidade dos seus antepassados. Tu podes fazer infinitamente mais do que imaginamos. Pedimos também por aqueles que prosperaram, mas sentem culpa porque a família continua pobre. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem criar dependência. Que possam abençoar a família de formas que verdadeiramente transformem. Não apenas assistencialismo, mas capacitação. Que toda a família prospere junta. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que trabalham honestamente, mas veem pessoas desonestas prosperando mais. Que não se sintam tentados a abandonar a integridade. Fortalece a convicção deles de que vale a pena ser honesto mesmo quando parece desvantajoso. Que vejam que a prosperidade do ímpio é temporária, mas a bênção sobre o justo é eterna. Recompensa abundantemente aqueles que mantêm a integridade mesmo quando é difícil.
que prosperem de formas que honrem a ti. Pedimos também que tragas a justiça àqueles que prosperam através de meios desonrados. Que não fiquem impunes, que a justiça divina e humana os alcance, que devolvam o que roubaram, que paguem pelos seus crimes. Deus provedor, oramos pelos profissionais de saúde que trabalham incansavelmente, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores, que sejam bem remunerados pelo trabalho essencial que fazem, que não precisem trabalhar em múltiplos lugares para ter renda digna. Aumenta os seus salários, melhora as suas condições de trabalho. Pedimos também pelos professores que formam gerações, que recebam salários dignos da importância do seu trabalho, que sejam valorizados financeiramente pela sociedade, que não precisem fazer bicos para complementar a renda, que possam se dedicar exclusivamente a educar com excelência. Abençoa ricamente aqueles que investem nas futuras gerações, através da educação. Pai Celestial, pedimos por aqueles que enfrentam discriminação salarial por idade, jovens que recebem menos por serem considerados inexperientes, idosos que são preteridos por serem considerados ultrapassados. Senhor, faz justiça. Que sejam valorizados pelo que contribuem independentemente da idade. Abre portas em lugares onde a competência importa mais que a idade. Pedimos também por aqueles com deficiências que enfrentam barreiras no mercado de trabalho, que encontrem empregadores que valorizem as suas habilidades, que tenham oportunidades iguais, salários justos, ambientes acessíveis, que prosperem profissionalmente sem limitações. Muda a mentalidade da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Senhor Todo-Poderoso, chegamos ao final desta oração poderosa, baseada no Salmo 23. Declaramos mais uma vez que o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Que esta verdade penetre profundamente nos nossos corações. Que a partir de hoje vivamos com a certeza absoluta de que Tu cuidas de nós, que provês tudo o que precisamos, que a Tua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Selamos cada pedido feito aqui com a autoridade do nome de Jesus. Que tudo seja concedido segundo a Tua vontade perfeita. Que nos próximos dias vejamos manifestações claras da Tua provisão. Que possamos voltar para testemunhar os milagres que fizeste. Obrigado, Senhor, porque já recebemos pela fé tudo o que pedimos. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus neste momento, eu te convido a fazer 3 coisas muito importantes. Primeiro, escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé de que crês que Deus ouvirá e responderá esta oração. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra de esperança e provisão. Pode ser um familiar que enfrenta dificuldades financeiras, um amigo desempregado, alguém que perdeu a esperança na provisão de Deus. Ao compartilhares, estás sendo instrumento de bênção na vida de outros. Terceiro, inscreve-te neste canal e ativa as notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu relacionamento com Deus. Não percas nenhuma oração, nenhuma palavra de encorajamento que o Senhor tem para ti através deste ministério. E agora recebe esta bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a provisão divina te alcance hoje mesmo, que milagres financeiros se manifestem na tua vida, que experimentes a abundância que vem do nosso Deus generoso. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o melhor de Deus está chegando para ti. Amém e amém. Amém e amém.